guerra espiritual. Bom, há pessoas que não acreditam muito de que haja uma grande guerra que nós não vemos, que é a guerra espiritual. A maioria acredita, mas muitas pessoas realmente elas têm dúvida, né? Acham que são alienígenas e que não tem nada a ver. Mas é interessante que a guerra espiritual é um conflito que nós aprendemos a ter quando nós aceitamos a Cristo. É interessante que quando nós aceitamos a Jesus, porque nós temos essa natureza, né, pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, aceitando a Cristo, nós queremos adquirir, porque nós não estamos satisfeitos com essa natureza, queremos adquirir uma outra natureza melhor. Então nós começamos a ter um conflito entre uma natureza e outra, que é a natureza carnal e a natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela é fortíssima. E nós temos que, no caso, estar arraigados em Cristo para poder solidificar nosso propósito de chegarmos ao céu, ou então desistirmos. Como nós falamos, se você quer desfrutar deste mundo aqui, das coisas desse mundo, faça isso com muita vontade, porque na vida espiritual você não vai poder partir para lá, porque você está limitado a esta terra, porque você tomou essa decisão. Mas se você tomar a decisão, então o conflito vai ser grande. Se não quiser, o conflito não será tão grande. Você sofrerá as consequências, a perda da vida eterna. Mas se você quiser, você sofrerá isso aqui. A gente vai falar isso depois, mais um pouquinho à frente, em outro VT, falando a respeito da grande luta espiritual que nós temos. Mas a princípio nós vamos falar a respeito, eu ia falar sobre a questão das provações, né? Mas hoje a gente vai falar da guerra espiritual, né? Diz assim em Efésios capítulo 6, no verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ainda, continuando no verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ainda em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Veja que não é só com você. Não pense que você é a única pessoa escolhida para esse conflito. Todos nós sofremos esse conflito, né? E ainda em Pedro, capítulo 4, verso 7, 1 Pedro, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, a nossa batalha, ela está, eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos estar com a Bíblia na mão direita, estudando todos os dias. O espírito de profecia, que são outros princípios que Deus estabeleceu através de literaturas e através de pessoas sábias dentro da Bíblia, para nos ensinar. E joelho no chão. Diz um pensamento que não é ainda desse VT, mas eu quero já citar, que a oração, ela vale, a sua vida ela vale quanto tempo você fica em oração com Deus, em comunhão com Cristo. Cristo fez isso quando esteve aqui na terra, muito tempo, passou noites inteiras, orando a Deus, para quê? Para que pudesse realmente resistir ao diabo, Então, você precisa entender que existe uma batalha para que você possa chegar lá, porque o inimigo não quer que você suba de jeito e maneira para a eternidade. Ele vai tentar segurar no teu pé o tempo todo, fazendo com que você erre todos os passos. Mas Deus, se você assim quiser, Deus dará a mão a você e te libertará e te dará condições de você viver uma vida aqui
preparada para viver uma vida na eternidade. E não essa vida que nós vivemos aqui. Vida mesquinha, uma vida pobre, uma vida cheia de doenças, cheia de complicações, cheia de coisas infelizes, né? Diz assim o pensamento, né, em Patriarcas e Profetas, diz assim, que o perigo espreita em meio à prosperidade de todos nós. No tempo de seu maior triunfo, ou de triunfo de nossa vida, ou daquilo que nós conquistamos, é onde reina o maior perigo. Você sabia disso? Então a prosperidade ela pode trazer mais perigo do que quando você não está tão próspero assim. E isso você vai entender um pouquinho por quê. Em toda alma, dois poderes lutam ferozmente pela vitória. A incredulidade organiza suas forças, lideradas por Satanás, para nos separar da fonte de nossa força. A fé, ao contrário dos poderes das trevas, né, organiza suas forças lideradas por Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Honra a honra. O conflito se desenvolve diante do universo celestial. É uma luta corpo a corpo. E a grande pergunta é: quem dominará a sua mente? Quem dominará a sua vida? Cada um deve decidir por si mesmo essa questão. Todos devem participar dessa guerra, lutando de um lado ou de outro. Ninguém é liberado deste conflito. Somos animados a nos preparar para o combate. Veja que situação. Todos nós precisamos vivenciar, né, essa luta, porque ela pertence a você. Deus quer te salvar. Cristo Jesus morreu, não foi à toa. Ele não veio a esse mundo para, no caso, nos libertar, nos dar condições de vencermos o pecado à toa. Ele está realmente preparando algo para você neste momento, para que você possa ser vitorioso em todo momento. Agora, o maior problema nosso é o pecado. Não pense que o nosso maior problema é a doença, que o nosso maior problema seja o dinheiro, seja a falta disso, aquilo, outro. Não, não. Nada disso está lá dentro do coração. A maior dificuldade de Cristo é chegar no teu coração. Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas se você der esse coração, então a luta vai estar basicamente 50% ganha. O restante no caso, a transformação do caráter, do nosso caráter, e nos preparar para a eternidade. Continua aqui, diz assim lá em Tiago 4, 7, 8, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A obra de cada alma é resistir ao inimigo no poder e na força do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que o diabo fugirá de nós, mas que cada um perceba que está em perigo e que não há garantia de segurança a não ser que cumpra as condições do texto de Tiago 4,7. O Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Como você pode sujeitar? Pelo exame íntimo e fervoroso do próprio coração, pela dependência infantil, sincera e humilde de Deus, revelando sua fraqueza a Jesus e confessando os pecados. Assim você pode se aproximar de Deus e Ele se aproximará de você. Essas são as condições. Então você precisa de alguns detalhes. E eu preciso desses detalhes para que fortifique a minha vida, né? Para que eu possa estar preparado para lidar comigo mesmo, né? Tanto que esse é um dos maiores problemas, né? Lidar comigo mesmo, vencer o mal que está em mim mesmo. Ele os conduz a diferentes pontos calculados para revelar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no próximo. A cada ponto adiante, o coração é testado e provado um pouco mais intimamente. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187. Então a questão a ser resolvida
se essa consciência que nós temos, né, está em harmonia com a palavra de Deus, está escrito, o que está escrito lá, é o que você tem que fazer. Então está em harmonia com o que está escrito, pois poderá levar ao engano. E caso contrário não esteja, né, em harmonia, né, a ser seguida, não será com segurança a sua vida que você vai seguir seus passos, pois poderá levar ao engano. Você levará ao engano, Satanás poderá ter a vitória, né? A consciência deve ser iluminada por Deus. Deve-se dedicar tempo ao estudo das Escrituras e à oração. Assim a mente se firmará, né? Fortalecerá e será também estabelecida. Deus, Ele deseja que você, no caso, faça esses pontos. São coisas que você precisa fazer. Deus não poderá fazer por você. Porque, por exemplo, se por acaso você leu algo, né, em alguma coisa que afeta o que está falando a respeito de algum erro ou pecado que você tenha, então é você que tem que saber, não é alguém que vai ter que falar para você. Necessitamos entender o que Deus fala através das Sagradas Escrituras, entender o que Ele quer para o meu coração, para o seu coração, até porque Ele tem propósito para você e propósito diferente para mim, né? Existem pessoas que Deus vai abençoar com riquezas, porque sabe por que vai abençoar por quê, e outros vão continuar pobres, porque Deus sabe por que Ele tem que continuar pobre. Isso não é questão de fé, é questão de confiança, né? De fé, porque você vai ter alguma coisa, não. Você não terá porque Deus sabe, porque você não deve ter. Então, você precisa submeter a sua vontade a Deus sempre, o tempo todo, para que você possa ser feliz. Continua assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o conflito é aceitar a vontade de Deus. Às vezes Deus fala para você, meu filho, você quer um carrão, eu não vou te dar carrão. Você quer uma casa enorme e tal, não vou te dar. Você tem que manter-se na simplicidade, porque eu conheço teu coração. Se vou te botar com alguma coisa maior daquilo que realmente você deseja, ou se o desejo do seu coração, com certeza você vai se desviar de mim. E isso Deus conhece, você não sabe disso, você não conhece o seu coração, é enganoso. Então Deus permanecerá com você aonde você tem que ficar, para que você possa receber a salvação. Por isso você tem que se sujeitar. Senão você vai ficar indignado, vai começar então a tentar buscar aquilo que realmente você deseja, e Deus poderá permitir isso e acabar trazendo problemas para você. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que é melhor para nós e para a sua causa impedir nossas melhores intenções, como fez no caso até mesmo de pessoas do passado, como Davi. Em seu cuidado, amor e interesse por nós, aquele que nos conhece melhor do que nós conhecemos muitas vezes, se recusa a permitir que busquemos egoisticamente o cumprimento de nossa própria ambição. Deus quer salvar, e esse conflito vai continuar enquanto nós existirmos. É o nosso desejo carnal com o desejo de Deus para você, para a eternidade. Portanto, sujeitar a Ele é a base para que você possa, no caso, vencer a guerra espiritual. E o passaporte para a vida eterna é isso. Vencer esta batalha que está dentro do seu coração e do meu coração. Que Deus te abençoe.